Após isso, o melhor amigo do Belolver aparece e chama a Linda Yalin para se esconder dos cavaleiros imperiais e também para se encontrar com o Belolver. A Linda Yalin então fica muito surpresa, porém vai com ele. Enquanto estão caminhando, a Linda Yalin fala para o figurante que ele é muito habilidoso, pois sozinho ele conseguiu se esconder de todos os cavaleiros imperiais. O figurante então muito feliz agradece o elogio da Linda Yalin. Após isso, em pensamento, a Linda Yalin fala que o melhor amigo do Alver sempre se manteve longe dela, e o fato de ele estar ajudando ela agora é muito suspeito. Ela então termina falando que se ele está ajudando ela, então o belo Alver deve ter descoberto algo sobre ela e seu passado. Após isso, em outro canto da floresta, o belo Alver aparece observando vários cavaleiros imperiais. Enquanto os observa, ele fala que existem centenas de cavaleiros no vilarejo e que está muito surpreso em ver que o imperador deixou todas as saídas da cidade com vários cavaleiros imperiais. Agora, em pensamento, o belo Alver fala que é muito suspeito o imperador ter mandado tantos cavaleiros assim para procurar apenas ele e seu parceiro. Enquanto pensa, o Alver se lembra do rumor que os camponeses estavam falando. Ainda em pensamento, ele se pergunta quem seria tão importante assim para um homem cruel como o imperador. Ele então se lembra da Linda Yalin e de sua habilidade quando eliminou o porco poderoso. Ele então termina o seu pensamento falando que é muito suspeito que alguém com as habilidades dela esteja vivendo naquele vilarejo, e que talvez ela seja a pessoa que o imperador tanto procura. Após isso, o melhor amigo do belo Alver aparece e fala que ele trouxe a Linda Yalin com ele, porque ele queria ajudar ela. O belo Alver então se vira e fala que está muito feliz de ver novamente sua amada amiga. A Linda Yalin então fala para o belo Alver que ela não está nada feliz em vê-lo. Agora meio triste, o belo Alver fala para sua amada amiga que ele tentou encontrar os filhos dela, porém ele não conseguiu. A Linda Yalin então fica com muita raiva e pergunta ao belo Alver por que ele não conseguiu encontrar seus amados filhos. O belo Alver então fala que ele até tentou procurar por eles, porém ele também está sendo procurado pelos cavaleiros imperiais, então ele não pôde continuar a busca. A Linda Yalin então se vira muito irritada e fala que sozinha ela irá atrás de seus amados filhos. Após isso, o belo Alver segura a Linda Yalin e fala para ela que é impossível que ela consiga encontrar as crianças sem a ajuda deles. Além disso, ele fala que a culpa das crianças terem sido raptadas é dele. A Linda Yalin, então ainda mais irritada, se vira e fala para o belo Alver que o império inteiro está atrás dele. E que por esse motivo seria burrice ela se juntar a ele para procurar pelos seus amados filhos. O belo Alver, então surpreso, fala que a Linda Yalin é mesmo muito fria com ele. E que de fato ela está certa, porém ainda assim, ele fala que ela jamais irá conseguir enfrentar um inimigo cruel como o imperador sozinha. A Linda Yalin então fala para o belo Alver que, sendo respeitosa, ela nunca perguntou quem ele realmente era, e que ela espera que ele faça o mesmo por ela. Após isso, em pensamento, a Linda Yalin fala que não há chance alguma dela confiar no belo Alver, pois ele é um homem que sente muita raiva do império e também do imperador. Além disso, ela fala que caso Alver descubra o que seus amados filhos são do imperador, ele pode acabar vendo seus amados filhos como inimigos. Após isso, a Linda Yalin se despede do belo Alver e vai embora. Enquanto está indo embora, o belo Alver grita para Linda Yalin que eles irão partir em 2 dias. A Linda Yalin então não responde nada e vai embora. Após isso, o melhor amigo do belo Alver pergunta por que ele está tentando ajudar uma mulher como ela. Então, sorrindo, o belo Alver fala que ele está ajudando ela apenas porque eles são os verdadeiros culpados pelos filhos da Linda Yalin terem sido capturados pelo imperador. O belo Alver ainda fala que já que eles são os culpados, então tudo o que eles podem fazer é ajudá-la da forma que eles puderem. Após isso, em pensamento, ele se pergunta se está fazendo isso porque acha que é o certo ou se é porque ele sente algo por ela. Em outro canto da floresta, a Linda Yalin aparece caminhando sozinha. Ela então pensa se irá ou não aceitar a ajuda do belo Alver. Enquanto pensa, ela fala que por ter que cuidar de seus amados filhos sozinha, ela acabou ficando fora de forma, e que sendo assim ela terá uma certa dificuldade de encontrar seus amados filhos sozinha. Após isso, a Linda Yalin escuta um barulho e pergunta quem está vigiando ela. O capitão da Linda Yalin então aparece e fala que apenas quer conversar com ela. Com um olhar sério, a Linda Yalin pergunta o que o seu capitão quer com ela. Então, com um olhar triste, o capitão pergunta à sua amada se ele pode ajudar ela de alguma forma. A Linda Yalin então pergunta se ele não está apenas querendo levá-la para o imperador, afinal ele é um capitão imperial e ele é muito leal ao império.
O capitão então fala que para ele, a sua amada Yalin é muito mais importante que sua lealdade ao imperador. Além disso, ele fala que no passado, através de um falso acidente feito pelo imperador, seus pais foram eliminados, e que para sobreviver, sua única escolha era declarar sua lealdade ao imperador. A linda Yalin então fica muito surpresa com sua história. Ela então pergunta ao seu capitão se ele não tem medo de ter contado isso a ela, pois ela pode acabar revelando essa história para outras pessoas. O capitão então, sendo carinhoso, fala que contou tudo aquilo para ela, apenas porque ele confia muito nela. A linda Yalin então, surpresa, pergunta ao seu capitão o que faz ele pensar que ele pode confiar nela. Então, sorrindo, o capitão fala que ele confia nela simplesmente porque ele é apaixonado por ela. Além disso, ele fala que a proposta de casamento que ele fez a ela no passado ainda está de pé, e que se ela quiser ele aceitaria se casar com ela. Após isso, a linda Yalin fica muito vermelha. Ela então fala para seu capitão que ele não deve brincar assim com ela. O capitão então fala que isso não é uma brincadeira, e que ele quer mesmo se casar com ela. Além disso, ele pergunta à sua amada se ela está preocupada com seus filhos. A linda Yalin então fala que é claro que ela está. Ela então pergunta ao seu capitão se os seus amados filhos estão bem. O capitão então fala que apesar deles estarem com o imperador, todos os dois estão totalmente seguros. Após isso, o capitão fala que parece que todos os cavaleiros imperiais já perceberam que as crianças são filhos do imperador, e que talvez por isso eles estejam tão seguros. A linda Yalin então escuta tudo o que seu capitão falou, e agora aliviada, ela fala que deve recuperar seus amados filhos o mais rápido possível. O capitão então pergunta se ele pode ajudar a sua amada de alguma forma. A linda Yalin então fala que ela não quer a ajuda de seu capitão, pois ela não confia nele. Isso deixa o capitão muito triste. Após isso, em pensamento, a linda Yalin fala que apesar de estar fora de forma, ela irá aproveitar a invasão que o belo Alverre fará, para sozinha ela encontrar e salvar os seus amados filhos. Após isso, no Palácio Imperial, o imperador aparece deitado. Ele então em pensamento se pergunta como seus amados filhos foram parar em sua cama. Ainda em pensamento, ele fala que os dois estavam dormindo em seus quartos, e que eles devem ter ido para o quarto dele, pensando que ele fosse a linda mamãe deles. Após isso, o imperador olha para sua amada filha, e se lembra que sua amada Yalin mentiu para ele falando que não tinha filhos, então buscando respostas ele fecha os olhos e dorme. Agora dentro do sonho ele chama sua amada, a linda Yalin então com muita raiva o segura e pergunta a ele onde estão os seus amados filhos. Após isso, sorrindo, o imperador Caio pergunta à sua amada de quais filhos ela está falando, já que no último encontro deles, ela havia falado que ela não tinha filhos. Agora, muito irritada, a linda Yalin fala que o que ela disse foi que ela não tinha filhos com ele. O imperador Caio então segura sua amada Yalin nos braços, e pergunta se os filhos que ela tem não são deles, então como eles se parecem tanto com ele. E até parecem que são uma exata mistura dele com ela. A linda Yalin então se solta, e fala que seus amados filhos não se parecem em nada com o imperador. Além disso, ela ordena que ele devolva seus amados filhos. O imperador então fala que ele jamais irá fazer isso, pois aquelas duas lindas crianças também são seus amados filhos. A linda Yalin então, muito irritada, pergunta ao seu amado imperador por qual motivo ele acha que ele é o pai de seus amados filhos. O imperador então fala que sabe que eles são seus filhos, por causa da cor dos olhos do lindo Enril. Ele então fala que a cor dos olhos do Enril é uma herança genética passada apenas em sua família. A linda Yalin então vê que não há mais como negar, que seus amados filhos são também filhos do imperador. Ela então fica com muita raiva, e grita que mesmo que isso seja verdade, ele não os ama de verdade, e que o seu real objetivo é usar essas crianças para capturá-la. Após isso, o imperador acorda e se lembra do que sua amada Yalin falou sobre ele não amar as crianças. Ele então olha para seus amados filhos, e se pergunta se o amor que ele sente pelos seus filhos é diferente do amor que ele sente pela sua amada Yalin. Então em pensamento ele se pergunta como ele deveria amar os seus filhos. Além disso, ele se pergunta como sua mãe o amou. Ele então termina falando que não consegue se lembrar como sua mãe o amou. Após isso, a linda Leane acorda, e fica muito surpresa dela e seu irmãozinho estarem no quarto do rei demônio. O imperador então, sendo carinhoso, pede para sua amada filha ficar calma. O lindo Enril então acorda com o barulho, e se pergunta como eles foram parar no quarto do papai deles. O imperador então fala que isso não é importante. Além disso, ele fala para eles trocarem seus pijamas, para eles irem juntos tomarem seu café da manhã. Um dos cavaleiros das sombras então aparece,
e a linda Leane e o lindo Henry trocam seus pijamas. Após isso, a linda Leane aparece vestindo um lindo vestido. Ela então fala que aquele vestido é tão fofo quanto os vestidos que as princesas usavam nas histórias que sua mamãe contava para eles. Além disso, ela pergunta ao seu irmãozinho se ele não quer experimentar aquela roupa fofa. O lindo Henry então fala que sua roupa já é muito fofa e que ele não quer usar outra. Após isso, o imperador fica muito feliz de ver seus amados filhos tão lindos. Ele então chama os dois para irem para a mesa imperial com ele. Após chegarem à mesa, a linda Leane sussurra para o seu irmãozinho que é muito suspeito, o rei demônio estar sendo tão bonzinho assim com eles. O lindo Henry então fala que talvez ele apenas esteja alimentando eles, para no futuro, devorar eles, igual a bruxa das histórias que sua mamãe contava para eles. A linda Leane então surpresa fala que se for isso, eles estão seguros pois ainda são muito magrinhos. O imperador então vê seus amados filhos brincando e falando sobre bruxas, e se pergunta se todas as crianças são assim. Enquanto pensa nisso, ele se lembra que no passado ele também já foi assim. Após isso, o imperador se lembra que no passado sua mãe estava muito doente, e que para alegrar os dias dela, ele sempre lia várias histórias de aventuras e de bruxas. E sempre após ouvir as histórias, sua mãe sorria e fazia carinho em sua cabeça. Após isso, ele tenta fazer o mesmo carinho em seu amado filho Henry, porém ele usa muita força, e seu amado filho Henry fica muito tonto. A linda Leane então protege seu irmãozinho, e fala para seu papai não tentar mais fazer isso com seu lindo irmãozinho, pois ele ficou muito assustado. O imperador então em pensamento fala que não queria assustar seu amado filho. Além disso, ele se pergunta como sua mamãe conseguia fazer carinho nele. A linda Leane então chorando muito, fala que o papai deles é mesmo um rei demônio, pois ele tentou machucar seu amado irmãozinho. Após isso, o lindo Henry se levanta e fala que já está bem melhor. A linda Leane então aliviada, pergunta ao seu papai por que ele pegou na cabeça de seu irmãozinho com tanta força. O imperador então fica surpreso por ele ter machucado seu amado filho por ter usado muita força. Em pensamento ele fala que tentou ao máximo usar o mínimo de força, porém agora ele percebeu que as crianças são mesmo muito delicadas. Ele então novamente tenta fazer carinho nos seus amados filhos. Ele então põe a mão na cabeça de sua amada filha. A linda Leane então com medo, fala que agora ele irá machucar ela, porém dessa vez nada acontece. Ela então surpresa olha para o seu amado papai, e fala que diferente da sua mamãe ele tem um rosto sério. Além disso, ela fala que esse carinho é maravilhoso, e que ela até gosta de ter um papai assim.